Oi, pessoal, agora eu vou falar um pouquinho sobre a voz, né? Essa voz que a gente usa para contar os contos, contar as histórias. O primeiro de tudo é que a gente precisa saber aí proteger a nossa voz. Então, se você percebe que quando você conta uma ou duas histórias, sua garganta, né, sua voz já fica rouca, vai no fonoaudiólogo para ele te ajudar com isso. Eu sempre prefiro indicar os profissionais, né, que podem te ajudar do que ficar dando uma diquinha aqui e outra diquinha ali. Então, se acontece isso com você, vá num fonoaudiólogo para que ele possa te ajudar a melhorar aí, né, dar uma qualidade para a sua voz, tá bom? Dito isto, eu quero te dizer que quando a gente conta uma história, a nossa voz ela não é monótona. Porque uma voz monótona durante a história, ela não chama a atenção do nosso público, ela não prende a atenção do nosso público, ela faz a pessoa querer não estar ali, ela entedia, ela é entediante. Então, não tem essa voz monótona. Como assim uma voz monótona? É uma voz que não dá ritmo à história, é uma voz que não dá pausa na história, é uma voz que não dá ênfase nas palavras, né, ali da história. Então, essa é uma voz monótona. Vou falar até aqui sobre dar voz a cada personagem. É legal dar voz a cada personagem? Com certeza, gente. Isso abrilhanta a história. Mas é um exercício, é um treinamento que você precisa fazer antes de começar a fazer isso assim, papum. Porque às vezes a gente não consegue levar essa voz até o final da história. Aí isso também não vai ser tão interessante, tá? Então, se você quer dar voz a cada personagem, faça esse treino, veja se você consegue levar a voz de cada personagem até o final. Eu confesso para vocês que isso ainda é uma dificuldade para mim, mas para você pode ser muito mais fácil. Cada pessoa aí tem o seu ritmo de aprendizagem, né? Não se compare. Não se compare jamais a ninguém. O seu processo é somente o seu processo. Não se compare, nunca. Não se compare com as outras pessoas, tá bom? Vai no teu ritmo. Então, se você consegue dar voz a cada personagem porque isso deixa a história muito bacana. Outra coisa, quando você vai contar histórias para crianças, não precisa fazer vozinha infantil, gente. Essa voz infantil, ela é chata, ela irrita, ela é enjoenta. Use a sua voz, essa voz maravilhosa que você tem e que foi dada por Deus, né? Se você acredita em Deus, foi dada por Deus. Então, assim, use a sua voz, tá certo? Para contar histórias para as crianças. E se você conseguir, se você achar interessante, dê a voz a cada personagem ali da história que você vai contar. Aprenda a utilizar o máximo da sua voz, tá bom? E cuidado, se você perceber que está acontecendo alguma coisa ali, alguma rouquidão que está muito frequente, vai no profissional adequado, vá no fonoaudiólogo para que aí ele te encaminhe para algum exame, para que aí ele passe exercícios para você fazer antes das histórias que você for contar, tá certo? Então, cuide da sua voz, porque ela é o seu bem mais precioso para você que vai contar aí essas histórias. Cuide muito bem da sua voz, né? Se você vai contar uma história, antes de contar uma história, não evite alimentos que lhe provocam muco, tá? Tem alguns alimentos que eles naturalmente já provocam muco, né? Por exemplo, quando eu como camarão, quando eu como chocolate, minha voz já começa a pregar, fica toda preguenta, sabe? Né? Aquele catarrinho, né? Aquele muco que vai se formando, ele começa a pregar aqui, aí minha voz fica assim, ó. Eu tenho que fazer isso aqui. E já não é bom fazer isso para desprender ali as cordas vocais, né? Então, evite esses alimentos que você já sabe que lhe provocam muco antes de contar essas histórias. Uma coisa muito boa e que limpa as nossas cordas vocais é a maçã. Gente, a maçã é muito boa para muitas coisas, né? E ela dá aquela limpeza na nossa voz. Então, tente comer uma maçã aí por dia. Tente comer um pedaço de maçã, uma banda de maçã antes de contar uma história, né? Para mim, funciona demais. Ela limpa mesmo, dá aquela sensação de limpeza aqui na minha garganta, nas minhas cordas vocais, tá bom, pessoal? Então, é isso. Uma aulinha aqui bem simples sobre esse cuidado que a gente precisa ter com a nossa voz, com esse instrumento, né, de trabalho aí, esse instrumento que a gente vai usar para contar essas histórias, tá?